eu achei interessante, porque o Elvis tem toda uma sensualidade durante o show, e o Gerard faz isso lá no show. Você leva essa sensualidade do Elvis pra lá, pro show. E eu acho que o público feminino, então, adora, hein? Ele tem problema. Eu faço festa só pra mulheres. Entendeu? Olha aí, Clube da Mulher, né? O aniversário do Franklin, que ele foi, era um monte de gente lá tirar foto. O pessoal adorou. É isso. É porque o Elvis, na minha opinião, ele não deixou jamais, em nenhum momento, de ser um sex appeal, né? Um symbol, né? Sex symbol, o que nos Estados Unidos dizia muito. Porque ele era um homem de feições muito, muito perfeitas, né? E ele era um cara sensual mesmo, até mesmo ele não sensualizando. Porque ele é o atípico homem americano sensual, entendeu? Apesar de ser caipira, né, Jair? Tô errado? Né? De ser um cara caipira. Inclusive o apelido dele é Hillbilly Cat, que era o gato do mato, né? Ele tinha um sotaque interiorano que ele nunca perdeu, ele só fala bem quando ele tá no show, né? Que ele vai declamar a música, né? Mas no dia a dia, o sotaque do Elvis é interiorano mesmo. É igual o Michael metralhando. O Michael é horrível em inglês. Na pandemia eu tive que trabalhar como Uber, né? Passei um bom tempo. E aí eu peguei um professor de inglês e a gente conversando e tudo, tal, não sei o que. Eu disse que gostava de Elvis, tal, não sei o que. Cara, legal o Elvis, né, mano? Porque ele meio que se camuflava. É a primeira vez que eu tinha escutado isso, né? Aí eu disse assim, por que ele? Mas pra falar a verdade, eu não sei como é que ele é o rei do rock. Ele se camufla, né? Tipo, mas por que ele? Mas porque ele canta muito errado. O inglês dele é muito ruim. É o quê? Cara, qualquer brasileiro falava inglês melhor do que o essa. Misericórdia, isso aí deu uma esticada grande, viu? Eu digo um negócio desse, não. Aí ele foi explicar algumas coisas que acho que eram gírias, né? Eram gírias. Aí eu disse assim, não, mas gíria não significa que o cara falou. O Michael Jackson, por exemplo, em Bad, é pesadíssimo quando ele, se a gente traduz, né, Gerard? You buddy's mine. Olha o que essa frase quer dizer. E ele tá falando ali de um cara mal, né? De um cara mal. Mas, por exemplo, é uma gíria. E o buddy's mine quer dizer que você tá na minha mão. Só que ao pé da letra, né, Gerard? Buddy é outra coisa. O Elvis era engraçado que ele fazia trocadilhos com a música dele. Ele dizia assim, vamos supor, se afaste de mim antes que eu vá embora, né? Aí diz assim, se afaste antes que eu dê um chute no seu bumbum. Ele fazia esses trocadilhos, rapaz, ele era muito engraçado. Entendi. Sabe? Era piadista no palco, né? Ele trocava, ao invés de falar a letra da música, ele falava uma piada, entendeu? Entendi. Por exemplo, tem uma não sei se você já viu, a música Are You Lonesome Tonight? Sim. Que ele vai cantar em 1969, em 14 de agosto de 69, ele troca uma palavra da música e depois ele começa a sorrir e não para mais. Cara, esgotou a vida dessa música. Cara, se eu te disser... não, sério. Se eu te disser que eu tava esperando quando tu começou a falar, eu disse, ai, não me lembrei. Eu ia falar sobre isso, velho. Ele não para de sorrir, ele não consegue. Ele diz assim, oh meu Deus. Aí, cara ia falar sobre... Que isso, velho? Pode crer. Esgotou a vida desse... O Michael tinha vários momentos de funny, né? Que fala que é quando a pessoa pega o impulso de risada e não para mais. Só que o Michael tinha em situações de entrevista. Não tinha durante uma performance. Eu não lembro de nenhuma durante a performance. Agora o Michael, ele tinha umas coisas bem diferentes no palco, por exemplo, na History World Tour. Ele tinha a mania de terminar a música, aí a banda, pronto, já tá se preparando pra próxima música, do nada ele... Hear the world, voltou na música. Aí a banda tem que voltar tudo, porque tem os samples, tem tudo que tem que programar ali de última hora, né? Mas ele tinha isso. Tem hora lá que ele pega na mão de uma menina, no Elvis é assim, né? Aquele show de 70. A menina, oh, meu Deus, é você! Aí ele diz... O que você tem, meu amor? Imitando a voz da menina. Meu Deus, é você. O que você tem, meu amor? É o quê? Imitando a voz da menina. Né? Agora eu vou... palhaço mesmo, viu? Aproveitando essa que vocês conheceram, foram em programas grandes, né? De circulação nacional. Passamos o dia lá no foi demais ali, né? Conta pra gente como foi isso. Conta aí, Geras. Olha, quando me ligaram lá da produção,
para eu participar de uma gravação aqui em Fortaleza, né? É o Lata Velha, né? Do Lata Velha, né? Porque o cover do Erasmo Carlos ia ajeitar o carro dele, que era um Chevette. Aí ligaram perguntando se eu podia fazer uma gravação aqui, entendeu? Aí eu disse, com certeza. Aí a gente foi, almoçamos com o Luciano Huck. Lá no Gran Marquise, né? Tem até um vídeo, né? Ele dizendo, olha, quem é que tá aqui com a gente? Você tem esse vídeo? Eu acho que eu tenho no meu arquivo no computador. Olha, Michael Jackson, Elvis, Sandy. Esse eu acho aqui cover da online. Sandy, idêntica. Aí tava o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos do Rio de Janeiro, que era o Carlos Evanei. Era. O Ed Murphy, um cara que era a cara do Ed Murphy. Também eu acho que eu Rio. lembro desse aí. E o nosso saudoso Ricardo Maia, que era o cover do Tim Maia, né? Sim. Então a gente passou o dia no Projac brincando lá, né? Esperando a gravação. Exato. Aí entramos lá no estúdio, aquela demora, mas a gente sempre se divertindo, né, Gleides? Ai, que Exatamente. maravilha. Aí ele chega, fingindo ser cover do Luciano Huck. Ele bota uma lente de contato, bota um boné. Oi, pessoal, eu sou cover do Luciano Huck. Ele fez tipo como se fosse Ele não um sai no personagem vídeo aí. para o cara não reconhecer ele. Porque já que estava ali muitos covers, o rapaz não reconheceria o Luciano. Aí cada um faz uma parte da sua apresentação, né? Foi bem legal. Ai, coisa boa. E como é que foi conhecer a Xuxa? Eu acho que eu tinha começado a chorar assim do início ao fim. Da Xuxa eu tenho o vídeo, realmente eles não me falaram nada na hora que eu cheguei lá pra fazer a gravação. Foi que caiu a ficha que eu estaria com a Xuxa. Eu pensei que era gravado e era editado, se não teria o contato com ela, né? Porque geralmente ela ficava num canto, anuncia e ela não sai pra ter o contato. Naquela época era assim. E aí lá não, quando eu cheguei lá, primeiro a Xuxa foi no camarim receber a gente. Porque Coisa o camarim boa. dela ficava 3 camarins adiante do nosso, dos artistas onde estava. Então assim, ela é super dada, tanto que minha câmera, vou tirar o óculos rapidinho, por favor, meninas, sensualização total agora. E o que eu achei mais interessante nela é isso, ela é tão simpática que a minha câmera, era uma câmerazinha novo, lembra daquela câmerazinha de tamanho assim, que não testava pra nada aquela No mínimo era Kodak. Era aquela Love? Sim, Love. levei uma bicha daquela, emprestado dos outros. Aí, quando eu fui bater a foto, a câmera simplesmente se apagou, não queria mais. Velho. Aí a Xuxa foi e disse... Contra-ataque do mal. Não, aí a Xuxa foi e disse assim, algum problema? Eu disse, a minha câmera, Xuxa. Não quer pegar, não. Ela disse, não pegou não, tua câmera, tu quer o quê? Uma foto? Aí eu disse, eu quero. Ela disse, pois peraí. Olhou pro fotógrafo dela e disse assim, bate a foto pra ele e manda pelo site. Pra ele. Aí eu tô puxando aqui a foto pra vocês verem, não sei se vocês já chegaram a ver essa foto com ela. Pois eu tenho ainda a foto aqui, 10 mil anos depois. Aí, ou seja, nos recebeu muito bem, fui muito bem tratado, concorri com outros 3 artistas, covers de Michael Jackson, mas de segmentos de lugares diferentes do país. Tipo, tinha um do Rio Grande do Sul, tinha um de Recife e tinha eu de Fortaleza. Ganhamos por 44% dos votos. Hoje, pra você ver esse concurso, você bota no YouTube TV Xuxa Michael Jackson. Você vê o concurso todo e a gente ganhando o prêmio. Então, assim, e no final, durante a performance, aliás, no camarim, eu disse pra ela assim, Xuxa, eu sempre tinha frustração da minha altura. Aí eu disse assim, Xuxa só merecia ser maior, né, o Michael Jackson. Aí ela foi e disse assim, nunca diga isso. Saiba o seu tamanho, porque em talento eu não vi diferença nenhuma entre você e o Michael Jackson. Então, assim, Olha aí. aquilo pra mim, eu fiquei assim, bestificado. Durante a performance do Gleidson, ninguém olha mais nem isso, entendeu? Uhum. Então aquilo dali me impactou, que as minhas frustrações, elas se foram ali, aqui é Caldeirão do Hulk, né? Não sei se é pra mostrar pra ela. Não, né? Aqui é Caldeirão do Hulk. Eu vou botar aqui na câmera Bota aí. 1. Aí O Luciano Huck, Michael Jackson! e Aí eu ele abri, entrou lá. né? Eu fui o primeiro que entrou. Aí a gente ia passando. Eu passei pra você, depois você passou Foi. pro Tim Maia, eu Tim acho. Maia, depois Ed Murphy, aí Ronaldinho Gaúcho, Roberto. E quem anunciou todo mundo, quem anunciou o Luciano Huck foi o Carlos Evanei, que Eu é cover pensei do que ia Roberto voltar pra Carlos. você, já li. Eu pensei que naquela hora ia voltar pra você o vídeo. Aí, enfim, a Xuxa, primeira coisa foi aquilo que eu falei, né? Desmistificou algumas coisas que falavam dela. Segundo, uma pessoa super simpática, que me abriu muitas portas quando eu vim de lá. Caldeirão do Hulk, eu não sei se você teve o mesmo impacto que eu, mas o que eu fiz de evento, logo quando eu cheguei do Caldeirão, fiz bastante evento, deu aquela subida que a gente sabe. Você fez mais do que nós. Pois é, Foi mais do que nós. mas foi bastante coisa. E aí, Só se falava inglês. tô doido pra achar o vídeo aqui, mas é porque é dificílimo, é muita coisa aqui no celular. Mas enfim. Mostra lá pra câmera, porque a gente ficou devendo pro pessoal com a Xuxa, gente, né? Peraí.
Tem gente aí que senão daqui a pouco o povo... Vamos dizer que foi mentira. Não, e assassina a Carolina, né? Carolina? Carol? Carolina, Carol. como quiser. Eu morro de medo da menina olhar pra mim e dizer, não me chama de intimidade, não. Pronto, Pode chamar de agora Carol. agora